Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia Agronômica da UFAC e vamos falar um pouco sobre as técnicas de melhoramento de plantas, que são mutação, hibridação, seleção artificial e poliploidia. Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre qual que é a importância do melhoramento genético na área da agronomia. O melhoramento genético ele é de extrema importância para as ciências agrárias, uma vez que a partir dele, a partir de cultivares melhorados, nós podemos fazer o quê? Ampliar a produção sem estender a área de cultivo. A partir do melhoramento genético, nós podemos potencializar variedades que sejam resistentes a doenças, resistentes a pragas. Nós podemos melhorar a espécie. Então, é de extrema importância o fator do melhoramento genético para essa ciência. Um fator muito importante do melhoramento genético é que ele garante uma segurança alimentar. Tendo em vista a vasta demanda, a vasta procura e necessidade de produção de alimentos em escala mundial, em escala populacional mundial, o melhoramento genético ele vem como um fator imprescindível para atender, para gerar uma maior produção, variedades que rendam mais em produção. Falar um pouco sobre a mutação, que é um dos processos envolvidos no processo de domesticação das plantas. A mutação ela é definida como a alteração súbitas nos genes existentes, sendo o único processo genético que cria variabilidade, ou seja, cria novos alelos. E a mutação ela é dividida em diferentes tipos, sendo elas gênicas, extranucleares, cromossômicas. Na mutação gênica, por exemplo, as modificações ocorrem nas bases nitrogenadas do DNA. Já, por exemplo, nas mutações extranucleares, ocorrem no DNA de organelas do citoplasma. E cromossômicas, as alterações acontecem tanto na estrutura quanto no número de cromossomos. Relacionada, as mutações podem ser espontâneas ou induzidas. Geralmente, a mutação espontânea é muito baixa. E nisto, por ser um processo muito aleatório, a maioria das vezes é um processo desvantajoso. A gente vai falar um pouco sobre a poliploidia. A poliploidia é uma técnica dificilmente encontrada nos animais, porém facilmente encontrada nas plantas. Essa técnica tem como, por exemplo, desde a antiguidade, devido ao humano, melhorar a planta para se ter uma planta de maior interesse, com maior índice de polpa, fruto. Essa técnica pode ser induzida ou natural. A poliploidia pode ser dividida em autopoliplódica, ou seja, há uma duplicação do mesmo genoma. Essa duplicação faz com que tenha plantas não férteis, ou não, a fertilidade dessas plantas não são boa, mas porém essas plantas têm grande interesse para a cultura humana, a cultura brasileira em si, como por exemplo a banana, entre outros alimentos. A poliploidia também pode ser dividida em alopoliplódica, ou seja, há uma duplicação de genomas distintos. Essa duplicação faz com que a planta seja mais fértil, como o café, o trigo, o morango, entre outras culturas. Então, ela é de maior interesse para a fertilidade, para se reproduzir as plantas. A poliploidia em si, ela é o aumento de cromossomos, ou seja, o número de cromossomos aumenta conforme o que você precisa para a planta ou para... Dando continuidade ao assunto, me chamo Isabela e agora vou falar um pouco sobre a hibridação interespecífica, ou cruzamento ou hibridação. O que acontece nesse tipo de técnica? A hibridação é a forma de acasalamento, cruzamento de gene entre indivíduos diferentes, mas que se relacionam. Isso é uma forma de melhoramento muito utilizada e muito importante na parte de melhoramento de plantas. A hibridação foi muito importante no cultivo de várias espécies que hoje são domesticadas, são utilizadas comercialmente. O moranguinho, que hoje nós conhecemos como Fragaria e Ananássia, foi fruto de hibridação, utilizado no século XVIII na Europa, com a busca de ter mais produtividade, mais qualidade e inclusive melhorias até mesmo visuais. Em várias espécies, o resultado da hibridação depois acaba sendo reintrocruzado com espécies parentais. Isso faz com que as características genéticas acabem sendo perdidas ou então ficando apenas uma característica dentre essas espécies. Isso é chamado de introgressão,
que é a transferência de genes permanentes para essa espécie cultivada. Durante a hibridação de espécies cultivadas, após um tempo, principalmente a hibridação interespecífica, acabou acontecendo naturalmente. Então, hoje, os melhoristas eles podem utilizar dessa técnica para fazer tanto melhorias em espécies já existentes, como criar espécies novas, como podemos ver em soja, em milho. Então, para o agrônomo, isso é de extrema importância, a hibridação de plantas. Olá pessoal, agora vamos falar sobre a importância da seleção artificial. Durante a domesticação de plantas, descritas nos processos genéticos anteriormente, mutação, poliploidia e hibridação interespecífica ocorreram principalmente de forma natural. A principal contribuição do homem se deu pela seleção, mas muitas dessas características são desfavorecidas no processo da seleção natural. A seleção artificial vem pelo homem de forma que ele seleciona os indivíduos de características agronômicas desejadas, e isso faz o oposto à seleção natural, que já seleciona indivíduos que são mais adaptados. A seleção artificial pode ser usada para criar vegetais e frutos mais saborosos, maiores, mais resistentes a pragas e doenças, e também a variações climáticas.